Olá! Oi, gente, tudo bem? Então, estamos aqui no Entre Vozes 26 com a Izete Nájila. Adorei, oficialmente batizado aqui, né, com esse nome Tripladinha, que eu adorei, como ela mencionou esse nosso momento, né, que é uma terceira fase já do nosso diálogo de hoje, né? A gente já veio, para quem está chegando agora e por acaso segue a partir daqui, o meu papo com a Izete começou no Entre Vozes 23. Tá tudo disponível, né, no link da live, na descrição do vídeo, né, que convida para a live. Eu disponibilizei ali os links para quem quiser dar uma olhada, dar uma conferida no que surgiu antes. Oi, Izete, já tô te chamando. Dei uma olhadinha lá que vale a pena, porque foi o que rolou lá que nos trouxe. E hoje também, né, estamos aqui. E rendeu, como sempre, né? Eu estava aqui. Oi, Izete, obrigada Oi, por voltar. Então, estou dando esse nosso contexto, né, da nossa tripladinha, né? O diálogo de hoje, já vou usar o tripladinha, né? Adorei. Então, a gente vem conversando desde as 5 horas, né? Então, é uma sequência. Não deixem de depois acessar. Quem não estava, né, por acaso, às 5 horas vai ficar tudo disponível. Não deixem de ver, de assistir, porque vale muito a pena acessar essa conversa com a Izete. Sempre é um grande aprendizado, uma conversa muito bacana. A gente tá precisando tanto, né, de momentos assim de oxigenação, às vezes, que eu digo, né, esse momento da pandemia mexe tanto com a gente oscila tanto, às vezes, de humor, é tanta coisa que a gente precisa desses momentos de, como a gente falou, para respirar, né, para colocar ar para dentro, e eu acredito que essa nossa conversa é um momento de dar uma respiradinha, né, de a gente também olhar um pouquinho mais para a gente, de se dar uma atenção, e também poder a gente assim aprender com o outro, né, com o que a gente escuta do outro, do que eles nos trazem, né, e porque são as vozes, né, eu adoro te ouvir falando agora das vozes, porque eu vi que Bakhtin tá aí, né, já tá internalizado nas vozes, é bem isso, assim. Então, gente, eu fui louca de propor e a Izete me seguiu na loucura, que a gente está aqui nesse terceiro momento de diálogo. Terceiro tempo. Estamos ganhando, estamos na prorrogação. Tempo. Estamos Teve na o primeiro frente tempo, o futebol. segundo, estamos na prorrogação. Terceiro tempo, aqui é o terceiro tempo e vai ser muito gostoso, tanto quanto os outros, com as suas particularidades, né? Eu sugeri isso porque, só para dar um pouquinho do contexto, tinha alguns aspectos que eu já havia conversado com a Izete, que dizem respeito mais do âmbito da dança do ventre, claro, e a gente vai ver isso na vida também, essas relações, né? E como teve a fala dela sobre a questão do cabelo, eu acho que isso dá uma... Bom, isso daria uma live à parte, mas eu quero pelo menos aproveitar o que a Izete falou para trazer alguns elementos também que me fazem refletir e que repercutiram em conversas minhas com outras mulheres também aqui sobre cabelo, né? E aí eu vou juntar a questão do cabelo com o que a gente falou até antes sobre as tuas fotos, né? Quando tu fez os ensaios, enfim, ensaio para o Outubro Rosa, né? De ver o teu corpo também, o teu corpo nu, essa aceitação, e isso é tão tabu para todos, eu acho que para todos nós ainda é um assunto tabu, né? Esse nosso reconhecimento do nosso corpo, essa nossa aceitação, né? Então mexe muito com essas nossas estruturas, né? E a dança do ventre mexe muito com isso também. Esse nosso olhar feminino e masculino aí circulam quando a gente encara uma aula de dança do ventre, né? Eu acho que quem faz dança do ventre já sentiu isso, né? As várias vozinhas que vêm na nossa cabeça quando a gente está ali se vendo, né? Vendo aquele corpo,
vendo aquela ideologia, aquele ponto de vista que está acontecendo ali, né? Quando a gente está dançando. Tá, mas indo diretamente sobre o cabelo, é o que eu diria sobre as fotos, né? O cabelo não é só uma parte para enfeitar, né? Não é só, aí a gente vai falar, né? Não é só estético, não é uma coisa estética que está ali para embelezar ou não, né? Existe toda uma força política através do... Estou falando política no sentido da ideologia, desse ponto de vista sobre o mundo, né? Porque... E aí entra a carnavalização, né? Eu vou dizer assim, tu é um corpo, tu é uma voz que carnavaliza na dança do ventre. Justamente pelo que tu enuncia, né? Então, todo mundo... Eu vou generalizar assim, tá, gente? Mas obviamente que eu sei que não é todo mundo que pensa dessa forma, né? Mas são aqueles comandos, né? Que é o que a gente reconhece como regra, como código, como dito normal, né? Ai, dança do ventre com cabelão. Então, tu tá ali com o teu cabelo, a tua cabeça raspada, né? Não tem cabelo. E isso é a tua opção, e isso choca. Porque tu rompe com essa dita normalidade, essa noção de normalidade, que na verdade não devia ser assim. Obviamente existe toda a questão cultural, eu não vou entrar nesse mérito, tá, da cultura, até porque tem muitas coisas que a gente também teria que considerar se a gente for falar de cultura também, né, para dizer por que é assim, então por que o cabelo é comprido. Não vou entrar aí porque, como eu disse, daria uma outra live, mas é assim, o problema é quando a gente não encara os contextos, não leva em consideração os contextos e trata, né? Então, quem tem cabelo curto ou escolhe, né, não ter o cabelo comprido, é como se isso fosse menos. É menos bonito, é menos atraente. Quantas vezes uma mulher que corta o cabelo, né, é tido como uma mulher aí masculina, né? Então já se atribui essa imagem, né? Eu até falei com a Rosana aqui numa outra live, né? Nós mulheres ganhamos, inclusive, um nome de corte com o nome Joãozinho, né? Então, quando eu sou uma agora, o meu cabelo cresceu na pandemia, mas eu usei e uso muito o meu cabelo, o corte Joãozinho, 1 centímetro, bem curtinho, né? E sempre gostei. Né? E aí eu fico pensando, eu nunca tinha parado para prestar atenção no nome do corte, Joãozinho, e é justamente isso, né? Aí as pessoas passam a muitas vezes dizer que aí tu não é tão feminina, tu não vai ser tão atraente quanto uma mulher que tem um cabelo comprido, né? E, claro, isso não é muitas vezes dito explicitamente, né? Mas é o que circula, é o que circula. Então, por isso inclusive, que eu digo... fala, pode falar. Inclusive, esse Joãozinho, esse bendito desse João, ele é muito famoso, porque é o cabelo Joãozinho e dando uma de João sem braço. E me lembro, falando nisso, do caso que eu queria trazer aqui, que tu contou, era justamente do homem, né, que foi assistir, se eu não me engano, qualquer coisa tu me corrige, tá? Mas ele foi assistir a tua aula e tu me disse que ele nem se deu conta que tu não tinha um braço, ele ficou focado na questão do teu cabelo. Tá, mas tu dá aula de quê? De dança do ventre. Tá, mas sem cabelo? E aí eu me lembro que tu falou, ai, sem braço também. Né? Então, foi algo por aí, né? Então, assim, olha como é um signo forte, né? A questão do cabelo que ele representa. E quando tu falou da questão das mulheres, essa nossa dificuldade de experimentar, eu achei ótimo quando tu falou assim, quando a pessoa disse, por que tu não deixa teu cabelo crescer? E tu falou,
E tu já experimentou cortar? Tu já experimentou uma coisa diferente? Já experimentou te ver de outra maneira, de outros modos, que não esse, né? Porque isso é um exemplo maravilhoso para a questão do dialogismo, né? É bem isso, é essas diferentes posições que a gente ocupa e essa tentativa nossa de equilibrar no sentido que é o que é difícil para a gente não se colocar como voz monológica, aquela que impõe ao outro uma verdade, que impõe ao outro um comportamento que é o correto, que é o hegemônico, né? Então a gente fica o tempo todo nessa balança buscando, eu acho que a nossa busca é equilibrar, é tratar assim, ó, não tem o certo e o errado. Existe uma pluralidade, existe uma heterogeneidade e que precisa ser respeitada. Mas essas vozes estão em embate, né? Elas estão aí no mundo gerando contrastes, né? E aí o problema é quando é imposição. Quando deu aquela polêmica toda, lembra? A questão que tu mesmo falou no nosso segundo momento, né? Nosso segundo tempo, do rosa, do azul. Sim, são esses mecanismos que vão acontecendo desde sempre na nossa vida. Desde pequena a gente já vai brincadeira de menina, brincadeira de menino, o que menina veste, o que menina lê, o que, né, já vai nos conduzindo para esse lugar, né? Então a gente aprende que o verde é neutro, amarelo é neutro, sendo que nada é neutro no mundo, né? Nada, essa concepção é bakhtiniana e de muitos outros, obviamente, outros pensadores, né? Que tudo carrega uma ideologia, né? E aí o cabelo não é isento disso. A roupinha do bebê quando a mulher tá grávida, né? Não sabe o sexo, né? Então, se é menina, já coloca rosa, se é menino, já mostra a cor azul. E como eu concordo contigo que a gente precisa desfazer, obviamente, desfazer essas estruturas, essas caixinhas que a gente coloca, e aí a gente vai ver. Essas caixinhas são da onde? É da nossa sociedade patriarcal, machista, sexista. Os traços tóxicos que existem ainda e que eu acho que em pleno 2020 a gente já pode fazer diferente, né? A gente já pode, ó, engravidou, vamos sair desse parâmetro de rosa, porque às vezes a gente critica e não se dá conta. A gente critica e quando vem engravidou, vai lá e bota o rosa na menina. Nada a ver, o rosa é maravilhoso, o azul é maravilhoso, não é ter um ódio pelo cor de rosa. Né? Tu mesmo é uma pessoa que adora cor de rosa, né? Então, assim, não é isso, o problema não é esse. O problema é quando a gente sente que o que a gente gosta também tá sendo induzido, né? Não respeita também a nossa própria vontade, aquilo que de fato a gente gosta. Né? Então, naquela época da Damares, que veio toda essa questão, também da Bela Recatada e do Lar, né? Teve muita gente que falou assim, mas tem muita mulher que tá feliz sendo do lar, ela não precisa também só trabalhar fora, ela não precisa... Tudo certo, só que até eu me pergunto, até que ponto isso de fato é a vontade dessa mulher? Quanto de voz velada desse machismo estrutural que a gente vive não tá aí? É o que a gente vê num salão de beleza. Quando a gente vai cortar o cabelo, eu lembro, eu tinha um cabelo pela cintura, eu fui cortar, os cabeleireiros não queriam cortar o meu cabelo. Eles disseram, não, vou te deixar pensando. Pensa. E as mulheres, tu é louca? Esse cabelo maravilhoso, como assim que tu vai cortar? Não sei o que. Eu quero cortar. E eu fui lá, cortei, ok. Entende-se... E por que isso me chama muita atenção, né? Às vezes a mulher corta uma... Tô falando mulher porque é o que eu tô enfocando aqui, mas, né?
Corta uma pontinha, tem mulheres que choram. Parece assim, se o cabeleireiro cortou 3 dedos, eu sei porque eu já vi acontecer. Cortar 3 dedos, sei lá, tu só tirou desculpa, a podridão do cabelo da pessoa, né? Tu só tirou ponta dupla, né? Só tirou o que não prestava dali, né? Então, a reação que acontece é que me chama a atenção. Uma reação exagerada, desproporcional para o que acontece ali. E isso indica esse plano emocional, né? Esse plano psíquico também do que é essa imagem. Por que que é tão forte isso? Por que que pega tanto algumas mulheres? Porque a mensagem, a voz que é passada é: se tu cortar o cabelo, tu é menos mulher. Se tu cortar o cabelo, exatamente, tu não vai ser mais atraente. Homem nenhum mais vai te querer, né? Tu não vai ser mais bonita. Tu é bonita no momento que tu tem um cabelo comprido. No momento que tu não tem, tu está invisibilizada na sociedade. Então, isso, claro, eu tô falando o que eu penso, tá? Porque, pra mim, quando uma mulher se desestrutura tanto pela questão do cabelo, é porque não é só ela ali. Não é só, não, eu tenho meu cabelo, eu queria manter assim, né? Tem mais coisas ali. Tu vê que tem essa carga emocional, ela tá ali porque ela tá sendo mexida, né? É social, é um signo, é uma ideologia, né? Então ela não quer ser reconhecida como alguém menos atraente, como alguém menos mulher, né? Então, eu acho que tem muito disso também. E não estou falando para recriminar, gente, de forma alguma, assim. Tem as mulheres que amam o cabelo comprido, eu acho lindo, maravilhoso, mas tem também muita gente que eu acho que gostaria de cortar, que gostaria de se experimentar de outras maneiras, e muitas vezes nem se permitem, porque essa voz monológica aí é tão forte, né, de dizer o que é certo, errado, normal ou não, bem visto ou não, que a gente se impõe tanta coisa, né? Tanta coisa represada aí. E aí isso que eu ia te falar. Por que que tu é um corpo, tu carnavaliza na vida e na arte, né? Na dança. O que é essa carnavalização que eu te falei? Ele só para te dar um pouquinho desse contexto, né? Que eu disse que eu te citei na aula aberta sobre Bakhtin e carnavalização. É esse corpo que reivindica espaço, o espaço que merece, né? É esse corpo, essa carnavalização, essa subversão do que é dito como o fluxo, a ordem, né? Esse habitual, o que geralmente a gente vê e vai classificando como esse normal, né? Então, se fala do corpo grotesco, né? É isso, o que é normal, o que não é, o que subverte, subverteu, tá carnavalizando, tá mudando essa ordem das coisas, né? Tá mexendo nessas estruturas hierárquicas, né? Então, é isso que eu queria te falar. Então, eu te dei como uma referência, assim como os homens na dança do ventre, né? Então, também carnavalizam um corpo gordo, um corpo negro, né? Mexem nessas feridas sociais e estruturais que a gente vê aí e que precisam ser mexidas, né? Então, eu não queria deixar de falar sobre isso, né? Essas questões. Sim. Pode falar. E essa coisa de ser careca, as pessoas costumam muito dizer assim, você tá louca? Então me julgam de louca, por eu querer ser livre, enfim, é como você acabou de falar, que eu quero espaço para o meu corpo, eu não quero espaço para o meu cabelo. Meu corpo é isso, eu quero espaço para o meu corpo, eu quero ter o meu espaço, independente de careca, de cabelo. E eu vejo que muitas mulheres falam quando fala dança do ventre, todo mundo imagina, né? Ah, bailarina,
perfeição, o cabelo. Então, muitas mulheres se auto-sabotam porque não se sentem capacitadas para dançar. Deus me livre de fazer dança do ventre. Olha para mim. Então, elas já não se aceitam a partir dali. E, de repente, eu venho e mudo isso. Eu mudo Uhum. porque a pessoa, quando entra na sala de aula, olha para mim assim. Antigamente, elas eram pegas de surpresa. Elas chegavam e não sabiam o que que esperava, né? Quem era a professora. E quando entrava na sala de aula e olhava para mim, então quem veio com esse pensamento, ai, meu corpo é feio, ai, meu cabelo é um fuá, ai, eu não vou conseguir fazer. E de repente se deparava comigo, né? Uhum. Aí já prende aquela respiração assim, tipo, o que que eu falei, né? E o que que ela tá me ensinando? Então, não é só a dança que a gente tem que ensinar, né? É todo um comportamento, é todo um conceito que a gente tem que ensinar. Então, eu acho prazeroso poder ensinar que não é só o corpo. Se você não tiver uma alma, né? Uhum. Uma energia, se você não tiver uma alma, uma energia, Uhum. do que adianta ter o corpo, né? Se você não alimenta esse corpo interiormente, só alimenta exteriormente. Então, se as pessoas parassem um pouquinho de só focar o ter e se focasse o ser, eu sou, se focar o eu sou aqui agora, meu bem, as coisas mudam muito, muito. E o que eu vejo é isso. Deus me livre, você é louca. Se eu raspar minha cabeça, meu marido vai me matar. E aí eu lhe pergunto: ver um homem cabeludo, ninguém comenta nada. Ver uma mulher careca, Uhum. blá, 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 pedra, pedra, pedra e mais pedras, né? Então eu fico pensando. Às vezes eu pergunto, quando você vê um homem cabeludo, você pergunta pra ele, por que que você não é careca? Fica careca, homem usa cabelo curto, pelo amor de Deus, cabelo grande de mulher. E Uhum. é isso. É essa bagunça toda. Mas É. E aí, quando eu cheguei, e quando eu consegui o meu lugar na dança, eu só penso nisso. As pessoas me respeitam, as pessoas respeitam a minha dança. Logo, elas têm que respeitar como eu sou e o que eu gosto. E não, eu não fico pensando o que os outros vão pensar. Eu quero fazer assim, vai ser assim, né? No último domingo, que teve uma live e eu dancei com uma boneca. Nossa, nada a ver, boneca na dança do ventre, meu. Que viagem. Teve um significado para mim aquela boneca. Eu sou dentro da minha casa uhum. e eu tive todo o direito de fazer o que eu queria fazer, de colocar a emoção que eu queria colocar. Então, eu sei o significado da boneca. E quem tem quem capta essas emoções, sentiu. Muitas pessoas me deram feedback, me chamaram no reservado e falaram que sentiram com a minha apresentação. Então, assim, eu recebi o que eu queria ouvir, porque eu consegui passar sem abrir a boca. Um gesto que eu fiz com a boneca e todo mundo entendeu e me chamou no reservado e falou: você falou, fez isso e isso. Eu senti essa história que você contou. Eu contei uma história e as pessoas entenderam a Uhum. minha história. Então, assim, as vozes se calaram. Porém, Uhum. outras vozes falaram, falaram e falaram. E é isso. O que eu quero na minha dança, eu quero que as pessoas aprendam a olhar, entender e respeitar. Sem apontamentos, sem julgamentos. Somos todos pecadores, somos todos errantes. Não tem ninguém perfeito. Ai, porque eu sou perfeita, porque a minha dança é perfeita, porque eu sou perfeita, porque eu sou perfeita, porque não existe, Uhum. né? E quando eu falo em cabelo, o que me vem na cabeça são as bailarinas da Golden Era. São as bailarinas que usavam um bombril aqui embaixo para dar volume. Uhum.
né? Uhum. Que a minha aluna, eu tenho uma aluna de 80 e poucos anos e ela fala que na época dela de jovem ela usava um bombril para dar volume, para ficar aquele cabelo que não tinha laquê, colocava um bombrilzão e um grampo para dar o volume no cabelo. Então, quando eu vejo as bailarinas da Golden Era dos anos 30, 40, 50, eu vejo que elas não tinham cabelo. E o negócio delas é quadril, 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 braço, quadril, braço, quadril. Ninguém joga Uhum. cabeça, ninguém joga cabelo. E isso me deixa extremamente satisfeita. Extremamente satisfeita. E eu penso, a minha dança tá certa. Ser careca está Uhum. certo. Simples assim, entendeu? Sim, está certo. E a gente entender que tá tudo bem, né? E que a Tá gente tem tudo que bem. fazer aquilo que nos representa, que nem tu disse, eu gosto, eu acho que combina com a imagem que eu, que eu tenho de mim, que eu quero expressar, né? E esse teu ato eu vejo com uma importância tremenda, assim. Eu acho que de todas as bailarinas que eu digo, não tô colocando aqui que tá errado a bailarina usar o seu cabelo comprido, tá, gente? É também Sim, não ver sim, como sim. errado, não precisar descaracterizar o trabalho, a arte, a dança de quem precisa trabalhar com o cabelo curto ou quer trabalhar com o cabelo curto, né? É direito de cada um manifestar aquilo que quer, como quer, né? E não tem que haver Sim. esse E julgamento desrespeitoso, né? Que às vezes a gente sim. percebe isso. E pode ser explícito ou implícito, né? Isso às vezes está ali velado e a gente não se dá conta. A gente fala de uma forma que vai potencializar isso e não está se dando conta, né? Então, para a gente trazer isso, eu acho Uhum, importante a gente trazer isso para reflexão, né? Toda vez a gente fala, tá, mas por sim. que tu não corta? A gente não tem que ficar convencendo a pessoa, nem que ela corte, nem que ela deixe comprido, né? É um pouco isso. O problema é quando é a imposição. Né? Sim, Fala, e eu Isete, acho pode assim, falar. se alguém perguntar para mim o que significa, né, uma palavra para viver essa vida careca, eu diria que essa palavra que combina com a minha careca é força. Para mim, essa Uhum, palavra. Você precisa ter muita, muita coragem. Então, eu acho assim, força, é uma força interna, né? Então, é essa força que faz eu fazer tudo o que eu tenho vontade. Então, eu acho que você tem que ser muito forte, muito bem resolvida e, e você fazer as coisas sem pensar no que os outros vão falar, parar de se importar com os outros. Quando a gente para de se importar com o que o vizinho vai falar, eu acho que tudo muda, né? Ah, mas seu marido te aceita assim? Pô, quantas vezes eu já ouvi e ouço, né? As pessoas perguntarem o que seu marido uhum, acha da minha careca. Aí eu falei, ele todo dia de manhã ele acorda e enche minha careca de beijo. É isso que ele acha. uhum. Viu de novo essa preocupação e o olhar para o homem, né? Como é que tu lida com isso? Né? Então, vejam como é forte, né? Não é nem saber da própria pessoa, é saber como é para o homem lidar então com essa mulher que não quer ter o seu cabelo, simplesmente decide que não quer ter um cabelo comprido, né? Como assim? E ela é tão linda. Eu já escutei, né? De pessoas falando coisas do tipo assim, ah, ela é tão bonita, né? Que judiaria cortar o Mas cabelo, não por que que tem. faz isso? Né? Então, já escutei pessoas falando, já vi uma vez o marido de uma pessoa ficar assim, ele teve uma reação totalmente desproporcional. Ele estava jantando com a gente, e ele viu que uma mulher, né, conhecida nossa ali, estávamos amigos em comum ali, ela cortou o cabelo e ele se fechou. Ele não conseguiu mais falar, ele ficou bravo, assim, mas ele não externava aquilo. Ele não conseguiu falar, mas a gente via que era por causa daquilo. Ele ficava balançando a cabeça e só dizia assim, por que que tu cortou o cabelo? Por que que tu foi fazer isso?
E ficava assim, e ele ficou desolado, gente, é sério. E aquilo me chamou tanta atenção, aquela reação. Diz, olha como é forte. Então, por isso, sempre quando eu falo com mulheres aqui sobre a questão do cabelo, eu faço questão de fazer um capítulo à parte, assim, porque é muito forte. E é o que também linka com o Bakhtin aqui. Claro, se eu for falar da literatura, né, existe uma literatura clássica tradicional, o modo de pensar tradicional, né, antes também de Bakhtin, é muito essa ideia ainda da arte como artefato, né, como algo que é desprovido de aspecto social e cultural, muitas vezes, né, então é o belo, é o estético, né, e Bakhtin traz esse olhar justamente para a cultura, para a gente ver que existe esse aspecto e que ele está ali gritando, né? Que existe ética junto da estética, elas não são apartadas, né? Elas se tocam. Então, por isso que o cabelo não é qualquer coisa, ele é muito, o cabelo, as cores, o figurino, quando a gente dança, tudo comunica, né? Tudo expressa, né? Então, e além disso, eu acho que a importância também na dança do ventre, eu desabafando um pouquinho, que é uma coisa que eu falo na minha tese também, essa coisa do cabelo, né? Gente, cabelo obrigatório, assim, obrigatório que eu digo como código, né, como uma regra, às vezes colocada do próprio contexto em que tu trabalha, por exemplo, se eu quero dançar nos Emirados e eu tiver a cabeça raspada e um cabelo curtinho, provavelmente eles vão dizer, nasça de novo não, mas eles vão dizer, olha, teu cabelo vai ter que crescer, ou tu vai ter que usar uma peruca, vou fazer um alongamento, porque provavelmente não vão aceitar eu com meu cabelo curto. Assim já não vai ser aceito. Faça um alongamento, né? Porque é a regra, o código daquele local. Uma vez que eu estou dançando aqui no Sul com as minhas alunas, né? Eu não tenho que me formatar de uma maneira que não é a exigência do meu contexto, do contexto em que eu trabalho, ou que eu quero trabalhar. Então, às vezes, a gente se bota essas jaulas, né? Então, assim, não se vê os diferentes contextos. O Bakhtin vai falar justamente sobre isso, a importância da gente refletir sobre o que a gente diz, para quem a gente diz e em que contexto. E a partir disso a gente vai podendo estabelecer efeitos diferentes de dizer, que vão estar mais próximos ou menos daquilo que a gente quis dizer. Né? Então, a questão é, a gente está adequado ao contexto que nos rege, né? Com aquele contexto que a gente quer trabalhar, ótimo. Ótimo, o problema é que a gente se impõe coisas que às vezes não fazem muito sentido para aquilo que a gente está querendo. Teve uma época de um cabelo mais claro, e aí eu comecei a pintar o cabelo escuro e deixar ele comprido, sendo que não era a minha natureza. Porque eu achava assim, ai, bailarina de dança do ventre, loira, com cabelo mais claro, né? Não, aí eu achava, na época que eu estava fazendo a formação, aquilo me bateu, assim. Não, acho que eu tinha que escurecer e deixar ele comprido. Aí quando eu me dei conta, eu disse, não, só um pouquinho. Não, não precisa. Né? Então, depois que eu curti a vibe de me ver diferente, que é o que eu queria, que eu gosto muito de mudar meu visual, eu disse, não, vou sair disso, cortei curtinho, e aí vem aqueles olhares. Aí tu parou de dançar? O que aconteceu? Tu não vai mais dançar? Então, é esse quase um luto, né? Uma assinatura de luto quando tu corta o cabelo na dança do ventre, né? Então, assim, gente, se eu não tiver o cabelo para fazer algum efeito, né? Eu vou criar outras possibilidades de dançar, de me expressar. Eu não vou deixar de poder fazer isso, né? É outra maneira, é outro modo, né? Então, e que bom que existem outras maneiras e outros modos, né? Tu imagina todo mundo sempre fazendo tudo igual, que, aliás, eu acho que também é uma coisa que a gente está vendo aí, né? Era uma pergunta que eu queria te fazer depois, como é que tu está vendo o mercado da dança do ventre, que eu acho que
isso tudo que a gente está falando aqui é o que muitas vezes eu acho me causa a sensação das danças formatadas, né? Essas danças que a gente vai vendo, parece assim, tu viu 5 segundos, tu já viu tudo, né? Tu vai vendo assim, tu não te surpreende. Claro que aí eu tô falando também de aspectos de autoria, de assinatura autoral da dança, que muitas vezes a gente vai vendo que vão criando engessamentos, essas noções, só para situar um pouquinho por que eu estou dizendo isso, toda vez que a gente se impõe coisas a fazer segundo uma noção de normalidade do que é considerado certo, e a gente esquece também desse nosso poder de criação, de experimentação. Como tu disse, eu quis dançar com a boneca. Eu quis dançar com a boneca. Então tem gente que vai dizer, ai, que horror, por quê? Bom, eu quis dançar com a boneca e tinha uma narrativa ali, tinha uma história ali, né? Se tu parou para sentir ali, para ler a história, né? Tu ia ser conduzido por algum caminho, né? E não, mas aí a gente fica ali julgando. Não, mas não é assim. Como assim, boneca? Né? Então é só para dar um pouquinho. Por que eu tô falando isso, né? E tudo certo, quem gosta de competição, de concurso, quem gosta desse modelo padrão, eu vou botar assim, vou botar numa caixinha, eu não gosto, mas é só para situar melhor. Ok, né? Mas a gente também tem que ser livre para descobrir outras formas. E aí não precisa vir ninguém e descaracterizar esse outro, né? A mesma coisa que tu falou do cabelo para a moça, tu já experimentou diferente? Então, às vezes a gente escuta, eu já escutei muito a frase assim, quando vai ver uma dança, por exemplo, com a boneca, né? Ai, tá inventando coisa, tá? Isso aí não é aquela história, né? Não é dança do ventre, daqui a pouco. Botou, eu sempre falo, né? Botou uma rosa no palco, não é dança do ventre, já tem quem, né? Tem esse olhar, assim, né? Qualquer coisinha diferente, às vezes, opa, só um pouquinho, já vem aquele radar que tem que dizer o que é e o que não é, o que se enquadra e o que não se enquadra. Sei que temos que ter respeito, apropriação, aí vem toda essa questão da apropriação cultural, tá? A gente não vou entrar nesse mérito. Mas às vezes a gente está respeitando tudo, né? Quando tu pega uma boneca, tu não tá desrespeitando a dança do ventre, tu não tá fazendo uma outra, não virou um outro gênero de dança porque tu quis dançar com a boneca. Então, às vezes, o que eu questiono é isso. Quando está sendo trabalhado com esse respeito, eu faço a mesma pergunta, tu te permite fazer diferente o que é o considerado padrão? Tu mexe nisso, né? Que a pessoa às vezes diz assim, tu não tá inventando moda, ou tá inventando coisas que não são dança do ventre, né? Porque tu não, às vezes acho que até numa proteção, assim, desse padrão, né? É porque não domina certos códigos. Mas a outra parte também se mobiliza, também se flexibiliza para trabalhar com esse padrão de outras formas, né? É a mesma coisa. Pode falar, Isete. Eu adoro quando você fica falando essas vozes todas aí falando. Você tem uma visão bem interessante, mas a dança, eu acho engraçado, né? Eu já ouvi algumas acabar um espetáculo e alguém vir me cumprimentar e falar assim: nossa, mas você dança tão bem. Talvez se você tivesse cabelo seria melhor. Mas a pessoa acabou de falar que eu danço bem. Aí vem a questão do cabelo novamente. E a pessoa acabou de falar, poxa, você dança tão bem, mas se você tivesse o cabelo, você ia dançar melhor. Eu faço aquela cara de vou ser grossa ou não vou ser grossa? Vou ser grossa ou não vou ser grossa com a pessoa? Mas enfim, eu acho que dança a gente tem que trabalhar a emoção,
Se eu não estou inspirada para dançar, eu não vou dançar. Eu não gosto de dançar por obrigação. É, você pode se tornar bailarina de uma casa noturna. Não vou uma vez ou outra, mas bater cartão toda semana, todos os dias, eu não me Uhum. vejo, porque eu acho que a dança, quando ela passa a ser obrigação, ela perde um pouco do encanto, né? E eu já senti essa coisa de obrigação, né? Teve há uns anos atrás que virou obrigação, me desgastou muito como professora, né? E me prejudicou minha saúde. E chegou uma hora que, quando eu tive que sair no meio de uma aula com uma crise renal e ir para o hospital, aí eu falei, peraí, tem uma coisa errada, né? Não estou Uhum. tendo tempo para beber água. E aí começou a pesar. Eu falei, não é essa dança que eu quero para mim. Eu não procurei a dança para me estressar, né? Para ficar doente. Eu procurei a dança para me deixar bem. E foi quando eu comecei a separar as coisas, né? E manter uma dança saudável. Então, eu precisava manter uma dança saudável. Eu precisava manter esse amor. Dançar amor. Eu acho que a gente precisa dançar. Seja lá qual for o sentimento. Se foi uma perda que você teve. Eu já dancei para o meu pai quando ele faleceu. Então, eu já fiz a apresentação. Antes da apresentação, eu pensei nele. E foi uma apresentação que eu consegui contar a história, que eu estava triste. Foi uma apresentação com pouco sorriso, né? E aquela coisa assim, olhando pro horizonte, né? Eu conversando ali, a história passando na minha cabeça. Então, assim, eu acho que existe tanto. A dança, o seu momento palco, é uma coisa tão rica, é um momento tão único, tão seu, de uma particularidade assim, que você pode contar a história que você quiser e ninguém vai criticar. É o seu momento. Então, eu acho que a entrega tem que ser uma entrega que faz, que faça com que as pessoas sintam essa sua entrega. E eu acho que esses julgamentos bobos de certo, errado, certo, errado. Na verdade, ninguém sabe de nada de uma dança tão milenar, de 5.000 anos atrás. Quem é que vai saber, né? Como é que foi, como é que nasceu? Então, no fundo, ninguém sabe é, o que é, na verdade, certo, o que é errado. Algumas pessoas acham, outras vivenciaram algumas coisas, e eu só vejo quando a gente abre as redes sociais, é só o que está certo, o que está errado, o que está certo, o que está errado. E isso às vezes cansa, né? Eu acho que cansa muito. E você descobre Uhum. quais são os profissionais que você admiram, né? Usar a rede social para falar mal de um outro profissional eu acho muito feio. E com o tempo a gente vai conhecendo as pessoas, inclusive virtualmente, para ver quem tem uma vibe de boa, né? E quem não tem essa vibe bacana e que você não deve seguir. Às vezes eu até tento admirar, mas quando eu vejo que a pessoa dá uma fora assim, sabe? E acaba generalizando as coisas e falando de todos para todos de forma agressiva. Quando eu vejo a agressividade da pessoa, então eu me decepciono e vamos que vamos. E a dança é essa complicação toda, são muitas vozes realmente, são muitas vozes. E a gente tenta compreender todas essas vozes. Eu tento não errar tanto, né? Então eu procuro falar com as pessoas que vivenciaram, eu procuro falar com as pessoas que moraram nos outros países, eu procuro falar com pessoas que nasceram no país e que temos muitos refugiados que moram aqui no Brasil. Então, às vezes eu peço para essas pessoas
que tiveram esse cotidiano, essa infância dentro da cultura, eu peço para me contar um pouco como é que foi, como é que é, né? Então eu gosto muito dessas histórias antigas. Então, essas pessoas, eu gosto de perguntar as coisas, né? Para ver até onde eu posso ir e até onde eu estou fazendo coisas assim, nada a ver. E ao mesmo tempo me vem a voz na minha cabeça. Palco é performance. Você pode ousar um pouco. E aí fica aquela coisa, faz certinho, faz performance, faz certinho, faz performance. Então tem dias que eu estou assim, fazendo quadradinho, certinho, bonitinho. Tem dia que eu vou colocar o que eu quiser, vou dançar o que eu quiser, vou colocar o tchan aqui, vou dançar dança do ventre, porque estou fazendo uma performance. E eu gostaria que as pessoas entendessem o que é performance e o que é, né, ali, arte, cotidiano, certinho, estudadinho, bonitinho. E talvez se as pessoas se respeitassem nesse quesito, eu acho que a dança seria bem mais bacaninha. Bem mais joinha. E, de novo, os contextos, né? É a gente olhar para essas diferentes situações e diferentes posições. Eu tenho um bate-papo aqui, quem se interessa por essas questões, eu conversei com a bailarina Marilice Bastos, justamente sobre isso, técnica e processo criativo, né? Claro, quem já me conhece sabe, eu sou da área de letras, né? É o meu campo de formação, antes da dança. Quer dizer, eu já dançava desde criança, mas a formação oficial, vamos dizer assim, né? Numa faculdade, minha área é letras, e eu justamente busco fazer esse entrelace da filosofia bakhtiniana de linguagem e dança, né? Então, aquelas pessoas que gostam de compreender a dança como linguagem, é isso. Quando a gente fala uma língua, nós temos os códigos, as regras, aquilo que sempre repete, né? Mas a gente também tem o uso criativo. A gente também tem, por exemplo, a poesia. A gente tem vários outros gêneros quando a gente escreve um texto ou vai falar com alguém que nos permitem, a partir desse domínio do código, que na dança é a técnica, vamos dizer assim, extrapolar e ir além desse código, né? Então aí é que a gente encontra espaço para um processo autoral, né? De o que torna a minha dança criativa, o que é código, o que é técnica e onde eu estou buscando outros espaços a partir da técnica, não é se desvencilhando dela, é com ela. Mas com ela a gente também ocupar outras possibilidades de expressar, né? Então quem se interessa, foi a primeira live aqui que a gente falou sobre isso também, só para dar uma referência. Tem uns comentários aqui que eu não posso deixar de contemplar. Acho que eu peguei aqui a partir do primeiro. A Roselaine, ela disse assim, verdade, tem que se sentir bem, você é linda, você, Isete. Obrigada. Depois, ela também diz absurdo o amor ficar limitado no visual. Acho que sobre toda aquela questão que a gente vinha falando, do cabelo, das aparências, né? Depois, o pessoal chegando, agradeço muito quem foi dando seu oi, que está aqui com a gente, e também a Roselaine. Eu sou operada, eu sou operada, tenho bariátrica, emagreci quase 40 quilos. Eu não conseguia me ver como uma mulher, meu esposo sempre me fez sentir como uma mulher de corpo perfeito, pois ele dizia que via a alma. É sobre aquilo que a gente vinha falando, né? E essa importância de encontrar também no outro, né? Esse acolhimento, né? Como é bacana, né? Quando a gente encontra, assim como tu falou do teu parceiro também, né? Que responde super bem a isso normalmente, então é isso aí. Super. Ela disse, visual é o rótulo, mais para o espelho do ego do que para nós mesmas. Assisti uma dança de uma deficiente física e me fez chorar. A arte é a arte da liberdade de expressão. E depois ela segue. A dança é a mais pura expressão da alma.
Tem exemplos desde o Velho Testamento. Salomão, Davi, eram reis que expressavam amor e alegria pela dança. Depois é Derbaki. Ai, gente, eu não consigo ler. Se tu conseguir ver aí, mas aqui tá assim, ó, Derbaki. Ai, gente, é muito grande. Não consigo deduzir o que é, mas é Derbaki aqui na frente, tá? Amigas, tudo depende para quem dança e onde dança. Dançar para outras dançarinas nunca receberá elogios. Quem faz elogios apenas o público e fãs de fato, pois esses são o maior tesouro de um artista. Depois é Mirtiane Gomes. Se eu li bem. Eu falo, gente, eu peço desculpa porque tô com um problema de visão mesmo, tá? Se eu disse alguma coisa errada, me desculpem. Não, falou Roselaine, certo. isso, ela falou. Roselaine, isso mesmo, se lembra quando Miriam dançou com pandeiro na passagem do deserto? Celebração à vitória. A Paula tá aqui, que bom, Paula, que tu conseguiu chegar, Roselaine e outras tantas pessoas que vieram, muito obrigada. Roselaine deixou mais um comentário, eu acho aqui. Sou intérprete de Libras, já ouvi uma criança falando para a mãe que eu danço com as mãos. Isso é lindo, gente. Numa aula que eu participei há pouco tempo, tinham 2 intérpretes de Libra e eu fiquei assim encantada com o trabalho e como é importante isso estar acontecendo agora, né? A gente poder assistir uma aula e ver que tem intérpretes de Libras ali. Isso é fantástico, né? Isso tem que ser cada vez mais estimulado. Eu fico tão feliz quando eu vejo. E é uma dança mesmo, né? É lindo de ver. É lindo de ver. Também concordo. É uma super dança, muito potente. Vamos ver se tem mais. Tá. Comentários. Gente, agradeço muitíssimo os comentários. Muito obrigada. E nesse tempinho restante, nós temos 8 minutinhos. Caramba! Eu gostaria se passou, olha, tu vê, foi uma tripladona no final das contas, Caramba! Né? Tu sentiu que passou esse tempo? Eu não senti. Eu não senti nada. Não. Eu não senti que passou nada. Eu acho que para finalizar, então, Izete, finalizar temporariamente, porque a gente vai seguir se comunicando, o espaço vai estar sempre aberto aqui para te participar sempre que tu quiser. Essa questão da relação aluno-professor. Eu me lembro que tu falou que tu não queria ser uma pessoa intocável, né? Às vezes isso assim, das pessoas te verem às vezes num workshop e achar que porque tu já é Izete Nájila, tu não devia estar ali, ou, né, esses olhares às vezes, né, e tu te colocou como uma pessoa assim, não, eu tô aqui aprendendo, eu tô aqui sempre me reformulando, né, e estamos junto, e isso não cessa, né, e com as tuas alunas também. Traz alguma vozinha aí sobre essa questão do ensino, do aluno-professor com a tua vivência. Sim. Na verdade, assim, a mídia te coloca muito lá em cima, né? E conforme você vai ganhando nome, as pessoas acham que o artista tem que se afastar do público. E eu já penso totalmente o contrário. Eu acho que se o público me colocou onde eu cheguei, eu preciso estar com o público. Então eu gosto de fazer workshop. Então eu chego lá, vejo o colega de trabalho está dando aula, opa, vou lá fazer. E quem está fazendo fala, meu, você podia estar lá dando aula, o que você está fazendo aqui? Eu falo, dá licença que é meu dia de folga, eu quero fazer aula, eu tenho esse direito, eu posso estudar. Com licença, obrigada. Ai, um amigo dermaquista aqui. Obrigada, Mohamed. Era ele que estava falando. Era ele que estava falando. Mohamed Baidum. Então, assim, eu adoro estar entre essas vozes, né? Eu gosto de sentir eu gosto de sentir o calor humano. E às vezes algumas pessoas vêm com essa coisa de intocável, porque infelizmente, né, muitas bailarinas com nome
elas não deixam, né? Eu já fiz workshop onde chega o momento de uma foto com bailarino, não, uma foto só se for com todo mundo, acabou, tchau. Ah, eu deixo passar o tempo que passar. Eu quero tirar foto com todo mundo, quero beijar, abraçar todo mundo. Eu acho que a pessoa fez um esforço danado para pagar, para estar ali comigo, e eu simplesmente mandar um beijo de longe e falar: beijo, tchau, adorei estar com vocês. Não. Então, se eu tiver que me atrasar para outro compromisso, eu vou atrasar, porque eu vou querer beijar, abraçar todo mundo. E eu gosto disso, eu gosto de estar com as pessoas e tratar bem as pessoas, eu acho que não custa nada. E nós precisamos ser assim. E dar carinho, receber carinho, eu acho que não tem preço. Então, o carinho que eu recebo dos meus fãs, às vezes eu me emociono muito. Esses dias eu recebi um vídeo, eu quero contar para vocês a experiência que eu tive. Eu recebi uma mensagem de uma moça que falou assim: eu posso passar o seu contato para uma mãe? Eu falei: pode, que é sobrinha dela, prima, não sei. Aí ela falou: é que tem uma criança que te ama, né? Ela nasceu com deficiência nos dois braços e, e ela, em uma mão, ela não tem todos os dedos, né? É, e ela não para, ela faz dança, ela faz balé, ela faz tudo. É uma criança de 5 anos. E depois eu consegui falar, aí essa tia, acho que é prima ou tia, não me lembro, não me recordo. Ela me procurou, ela falou: essa criança te ama. E eu mandei um áudio. Eu falei: oi, fulana, né? Muito obrigada pelo carinho. E essa criança quer dançar balé comigo. Eu falei: vamos dançar juntas um dia, tenho certeza. E depois eu recebi o vídeo dessa criança dançando. E aquilo pra mim, assim, olha, me levou lá pra cima, assim. Eu flutuei. Uma criança maravilhosa, uma criança maravilhosa. Aí depois a mãe pegou meu WhatsApp e ela fica me mandando vídeo. Ó, ela pediu para te mostrar. E eu mando o áudio para ela. É a coisa mais linda, é a coisa mais linda. A criança falando parece uma adulta. É de um, assim, um carinho tão grande. Meu, eu não tenho nem o que falar. Assim, eu fiquei muito feliz, né, recebendo essa criança na minha vida. E a gente está sempre trocando mensagens. E eu espero poder encontrá-la em breve e vai ser um show bem legal meu e dela. E eu fiquei assim, sem palavras com essa criança, com o áudio que ela mandou. E quando eu mandei o áudio para ela, a mãe disse que ela quase chorou. Ela se emocionou muito. Ela falou que não acreditava que era a bailarina sem braço que estava falando com ela. E ela falou para a mãe dela: se essa bailarina não tem braço e dança, eu também posso dançar. Porque ela não tem um braço e a mãozinha dela é grudadinha aqui no corpo e no outro ela tem o braço, mas tem a deficiência no braço também. E ela falou para a mãe dela que eu fui a inspiração da vida dela e que ela me amava por isso, porque eu fiz com que ela não desistisse do que ela sonhava, dos sonhos dela. Eu acho que isso não tem preço. A minha mensagem final vai ser essa: não desista, distribua o que você tem de melhor para você. Se você tem amor, distribua o seu amor. Seja gentil. Eu sei que às vezes a gente pira, tem dias que eu fico triste, tem dias que eu fico brava, e acontece, é normal, é natural. Mas ofereça o que você gostaria de receber. Então, se você quer receber amor, ofereça amor. Se você quer receber um carinho, ofereça carinho. E apontar, julgar, não vai ajudar em nada. Né? Vamos tentar nos policiar, nos corrigir, para a gente viver numa vibe boa, numa energia boa. O que o nosso mundo está precisando é dessa energia boa, tá? Então, acho que ser grato e passar adiante uma energia positiva, as vozes do bem na sua cabeça, eu acho que não tem preço. Eu gostaria que todos me acompanhassem nessa vibração para o mundo. Eu acho que o mundo precisa disso, de uma boa vibração, para a gente viver melhor. Beijo, Clarice, minha aluna. Beijo para Lindos, todos. Eu queria falaram agradecer. representatividade é tudo. Eu queria agradecer o convite, essas 3 horas de live. Para quem ficou conosco essas 3 horas, gratidão, tá? Muita gratidão. Desejo uma boa noite, um ótimo começo de semana para todos, com muita saúde, paz, amor, respeito
E é isso. Muito obrigada, Marisa. Muito obrigada pelo convite. Adorei participar. Vou continuar falando para te agradecer.